Então, hoje vamos ter o engenheiro Fernando de Paula Santos falando sobre matriz de análise, retorno de investimento BIM para pequenos escritórios. É um tema, como eu comentei com vocês, muito interessante, muito necessário e que a gente certamente vai ter muito a aprender com a palestra do Fernando, né? Então, vou apresentá-lo rapidamente, depois vou passar a palavra e aí ele vai dar continuidade à sua apresentação, tá? O Fernando é graduado em Engenharia Civil com ênfase em Engenharia Urbana pela UFSCar em 92, tem pós-graduação em Métodos Computacionais Aplicados à Engenharia pela Facens em 97, tem pós-graduação em Estruturas pela Unilins em 2014, pós-graduação Master BIM Especialista pelo EasyTech em 2020, tem vivência desde 1992 como engenheiro em empresas de pequeno, médio e grande porte, e na empresa FPS Engenharia trabalha na elaboração e desenvolvimento de projetos arquitetônicos, legalização, regularização de obras e em projetos complementares, estruturas metálicas de concreto, alvenaria estrutural, hidráulica, elétrica, SPDA, proteção contra incêndios e etc. E tudo isso envolvendo o BIM, né? Então ele vai contar também um pouquinho dessa história de transição. Então, vou interromper o meu compartilhamento aqui. Passo a palavra, então, ao Fernando. Eu, mais uma vez, agradeço pela gentileza da presença e generosidade aí em dividir a sua experiência e o seu conhecimento aí, que às vezes a gente nem tem ideia de como é que a gente chega nesses números, né? Muito bem-vindo, Fernando, a palavra é sua. Obrigado. Primeiramente, agradeço você pelo convite. Vai ser bastante interessante para mim tentar compartilhar um pouco dessa experiência aí. Essa ideia desse trabalho surgiu na época da pós-graduação no EasyTech. Eu verifiquei lá na sala que a maioria do pessoal era empregado em grandes empresas, né? Arquitetos e engenheiros que participavam lá, e a maioria era do metrô São Paulo, que é uma grande empresa também, né? E o único pequeno lá que tinha na classe era eu, né? Então, daí que veio essa ideia de usar minha própria experiência como chave do meu trabalho, tá? Esse trabalho, então, ele foi desenvolvido pensando basicamente em três questões, né? A primeira, o que seria um pequeno escritório, como a gente poderia definir isso, né? E no decorrer da apresentação aí eu vou explicar o que a gente acabou concluindo, né? E se essa questão do BIM para pequenos escritórios teria relevância para a sociedade. E uma terceira questão seria como avaliar as vantagens dessa implantação de BIM em pequenos escritórios. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela da apresentação que eu fiz no trabalho de conclusão de curso da pós-graduação. Estão vendo aí a tela? Sim. Ok, então esse foi o título do trabalho, tá? Que foi uma dissertação do trabalho de conclusão de curso, a matriz de análise do retorno de investimento do BIM para pequenos escritórios, tá? Como introdução, eu pretendia abordar a questão do retorno do investimento, que é o ROI, para pequenos escritórios de engenharia, utilizando para demonstração um estudo de caso, que seria o caso do meu pequeno escritório mesmo, né? O escritório que eu venho
trabalhando desde 1992. A gente concluiu, então, que pequenos escritórios seriam aqueles responsáveis por edificações de até 4 pavimentos, com até 12 metros de altura e até 750 metros de área de uso habitacional, comercial e industrial, que é basicamente 99% do que eu faço aqui no escritório. Tá? E foi estimado que a receita desse escritório seria de até R$360 mil por ano. Tá? A relevância aquela segunda questão que eu falei, que seria a relevância do trabalho, né? A pesquisa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo realizou, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, realizou, ela demonstrou que 85% das construções e reformas no Brasil são feitas sem auxílio técnico e que as pequenas obras, edifícios de até 4 pavimentos, quando são feitos com o projeto, tem melhores resultados. Essa aqui, pesquisa, ela está disponível no site do CAU, né? E o que eu achei bastante interessante lá, que consta uma informação no próprio site do CAU que uma casa brasileira foi ganhadora do prêmio Arquidele como a melhor casa do mundo. Essa casa foi um projeto desenvolvido por um pequeno escritório de arquitetura. E aí vem a constatação de que, se a gente utilizar o BIM, a gente pode conseguir uma maior democratização do projeto, né? Por quê? Porque a gente pode levar o auxílio técnico para mais pessoas pela redução de custo e pela forma de trabalho colaborativo que o BIM propõe, né? Então, aqui tem o que está no site do CAU lá, a casa que foi premiada como a melhor casa do mundo, né? E que foi desenvolvida por um pequeno escritório, tá? Da Terra Pluma, né? Isso mesmo. Aí que vem a relevância desse trabalho, né? De a gente conseguir levar uma boa arquitetura, um bom projeto, né? Para pessoas que não têm muito recurso. Essa casa foi feita com R$150 mil na época. Então, a justificativa da execução desse trabalho foi que o processo de elaboração de projetos, ele vem se beneficiando de tecnologias desde o tempo do uso dos ábacos, regra de cálculo, passando pelo uso de calculadoras programáveis e depois o uso de computadores. O processo de desenho, né, que ele evoluiu da prancheta e desenhos a nanquim para a reprodução heliográfica até o uso do CAD, quando o CAD substituiu esse desenho feito à mão, né? E atualmente os dois processos eles se fundem na metodologia BIM, quer dizer, você tem o processo de desenho e a modelagem se tornando uma coisa só, né? Tá? A metodologia e os programas de modelagem BIM podem representar custos menores na produção de projetos. Aí vem aquela questão anterior lá, a gente consegue, então, reduzir o custo, né, utilizando o BIM, tá? Isso é uma das coisas que esse trabalho acaba demonstrando, né? Dessa forma, pretendemos entender, né, nesse estudo de caso, que se o custo do investimento em BIM é viável para um pequeno escritório e quanto tempo a gente pode esperar um retorno desse investimento. Quer dizer, você vai gastar para conseguir implantar o BIM no seu escritório, mas quando que a gente vai ter esse retorno do investimento? Essa era a questão que eu pretendia demonstrar, tá? Desde o início dessas atividades, né, o meu escritório ele contou com recursos de informática. Sempre desde que eu comecei com AutoCAD, né, depois que saí da universidade, já utilizava o AutoCAD, fazia as plotagens fora do escritório,
comecei a aprender os programas para cálculo estrutural, depois consegui adquirir programas para hidráulica, elétrica e fazer a elaboração dos projetos de forma adequada, né? Para poder ter um indicador da produção do escritório, né, que seria um dos indicadores que eu teria que avaliar nesse trabalho, a gente decidiu que o número de ARTs que eu registrei nesse período, 92 até a época do trabalho, né, poderia ser um bom indicador a consulta no site do CREA, tá? Eu verifiquei que a partir de 2012 constavam ARTs minhas registradas e eu fui fazendo um levantamento através do próprio site do CREA para usar esse indicador aí para o cálculo do ROI. Aí eu estou contando aqui nessa apresentação que houve uma maior atividade no meu escritório em 2015, quando foi emitida 48 ARTs. Na verdade, a ART, ela, num pequeno escritório, a gente não faz todos os trabalhos que a gente faz, não é tudo que a gente registra uma ART, tá? Mas esse número foi utilizado como base porque é o que tinha, senão teria que fazer um levantamento de todos os clientes que foram atendidos e a contagem de ART era bem mais prática para levantar essa questão aí. E representa realmente qual foi o movimento do escritório durante os anos, né? Embora eu não tenha emitido ERTs para todos os projetos, tá? Devido à crise, passou por uma queda na produção. Isso dá para ver também no levantamento que foi feito. Tá? O escritório passou a utilizar o BIM no final de 2017 e início de 2018, que foi mais ou menos a época que eu fiz a pós-graduação. Aqui tem um gráfico das ARTs que foram emitidas pela FPS Engenharia, 2012, 2013, 14, 15 até 2019. Tá? Então, observa-se aí que houve um pico mais ou menos em 2015. Né? Aí vamos falar sobre o ROI. Né? O ROI é uma métrica utilizada para identificar o rendimento financeiro a partir de um investimento. Quer dizer, você investe e você tem uma porcentagem aí que você considera que foi o retorno desse investimento. Tá? Então, tem um exemplo aqui, investido R$1.000, o lucro de R$200, então o ROI foi 20%. Tá? Para fazer esse trabalho, a gente identificou uma bibliografia para seguir, né? A principal bibliografia que eu utilizei foi um documento da Autodesk, onde a Autodesk publicou o resultado de uma pesquisa que eles fizeram com os clientes da Autodesk, né? E foi uma grande pesquisa feita onde ela identificou a percepção do cliente nos custos associados ao BIM. Tá? O próprio estudo da Autodesk, porém, ele indica que há uma variação na prática de medir ou rastrear esse investimento em BIM como um custo separado das outras operações de negócio. O que significa isso? Que o BIM ele tem alguns retornos, né, da implantação que eles não são rastreáveis, ou seja, não dá para você medir. São os custos intangíveis, né? Ou seja, você obtém algumas vantagens, mas essas vantagens você não consegue medir o que você teve de retorno. Como, por exemplo, quando você adota o BIM e passa a fazer os seus projetos de uma maneira mais rápida, né? E você
você com o tempo, você vai cada vez melhorando mais. Ou seja, vai passar os anos, você vai ter um grande retorno disso daí. Mas esse retorno, que é a prática da metodologia BIM, ela não aparece como uma coisa tangível, ou seja, uma coisa que você consegue medir e falar, não, eu ganhei tanto com isso, né? Tá? O estudo da Autodesk identificou investimentos para a adoção do BIM, como a tecnologia, adaptações necessárias no processo de trabalho, o custo do desenvolvimento das normas, dos fluxos de trabalho, procedimentos, né? Basicamente, você, no início, até pode ter uma queda de produção, mas essa queda de produção ela vai se compensar durante o tempo. Para a Autodesk, o estudo demonstrou que o BIM forneceu benefícios palpáveis e possíveis de identificar e benefícios difíceis de quantificar, que são aqueles que eu citei agora há pouco, os benefícios intangíveis. O trabalho BIM requer mais poder de computação, ou seja, você precisa de bastante máquina para trabalhar, né? Mais poder de rede que o trabalho tradicional em CAD, e esse poder tem um custo, né? Isso aí a Autodesk está falando para as grandes empresas, né? O objetivo meu foi adaptar essa questão aí para o pequeno empresário, para o pequeno escritório, tá? Então foi elaborado um roteiro para o cálculo do ROI, né? A gente partiu para a determinação do valor do produto produzido, ou seja, o projeto. Isso foi feito através do levantamento de tabelas de honorários. Na hora de elaborar o trabalho, era necessário saber qual o custo de cada projeto, né? O escritório pequeno, ele não tem uma tabela fixa de preço. A gente vai assim meio que conforme o freguês, tá? O que é pedido para a gente tenta adaptar e fazer um custo que atenda o cliente e que dê algum retorno para a gente. Então, não dá para seguir, eu pelo menos penso assim, né? Para o pequeno, é difícil a gente seguir uma tabela, falar, não, vou comprar sempre tanto por metro quadrado, porque às vezes o trabalho é o dobro daquilo que você está pensando, né? E às vezes é uma coisa mais fácil, né, que você consegue resolver. E também a questão da área não representa bem o que o projeto do pequeno engenheiro faz, né? Que de repente a gente pega um galpão muito grande que tem muitos metros quadrados, milhares de metros quadrados. Se eu for aplicar um custo de metro quadrado nisso daí, vai ficar um absurdo. O cliente não vai fechar com o meu escritório. E por outro lado, tem algumas questões que a gente pega coisa pequena e se aplicar o preço por metro quadrado também vai ficar um preço muito muito baixo também, tá? Então, mas para a gente poder chegar numa conclusão nessa questão do ROI, né? O que eu fiz? Eu levantei na internet as tabelas de honorários das associações de engenheiro e arquiteto e os preços sugeridos, que geralmente nessas tabelas está em metros quadrados, em algumas tabelas tem um valor associado ao CUB, né, que é o custo unitário básico. Eu fiz uma compilação dessas tabelas que eu encontrei na internet, e essas tabelas foram analisadas e os valores foram convertidos para a faixa de projeto mais utilizadas no escritório de engenharia de pequeno porte, tá? Que é o meu caso. Então, aí eu cheguei num resumo de honorários, né, sugerido pelas associações de engenheiros, tá? E coloquei alguns serviços, né, projeto arquitetônico, projeto estrutural, de elétrica, de hidráulica, né? Para cada associação que eu encontrei o preço, eu fiz uma compilação nessa tabela aí, tá? Dessa forma, eu consegui, então, chegar num custo para aqueles projetos que eu tinha levantado na minha tabela de quantidade de ARTs que eu tinha durante o tempo, tá? O custo da implantação do BIM na FPS Engenharia, então, foi levantado através dos custos. Aí eu já estou falando do que eu gastei para
para fazer a implantação do BIM no meu escritório. Eu tive custo de treinamento, né? Que eu comprei treinamentos online e comprei treinamentos presenciais, né? E entre os presenciais está a pós-graduação Master BIM, tá? Eu tive custo de hardware, que foi a compra de notebook, atualização das máquinas do meu escritório. Tive custos de software, atualização dos programas da AutoQI, principalmente, porque eu trabalho muito, o meu maior foco no meu escritório é projeto estrutural, elétrica e hidráulica. E a AutoQI, ela fornece uma solução BIM, e eu peguei e fiz a atualização desses programas que eu tinha para poder usufruir dessa vantagem, tá? Aqui temos, então, a receita estimada aí de 2018, né? E o valor gasto com o investimento em BIM, tá? Dos 14 projetos que foram feitos nesse ano. E temos a receita em 2019, tá? E o valor gasto com o investimento em BIM, tá? Aí vem aquela pergunta, qual seria a receita se não tivesse implementado o BIM no período, né? Como eu estou querendo avaliar a vantagem de ter adotado o BIM, eu calculei, então, a receita desses 14 projetos e fiz uma correlação em quantos projetos, seguindo a curva daquela curva das ARTs que foram emitidas, a tendência da curva seria cair, né? Eu teria feito 2018, 14 projetos, e em 2019 eu teria feito somente 10, tá? Se eu seguisse a curva antes de ter implementado o BIM no meu escritório, tá? Então, assim, aqui temos aquele mesmo gráfico, né? Só mostrando que eu passaria de 14 para 10, se não tivesse implantado o BIM, tá? Seguindo a tendência. A avaliação, então, demonstra que o investimento foi viável, porém não deixa claros os benefícios intangíveis que foram conquistados e que passamos a identificar através de uma matriz de análise. Apesar de eu ter concluído que a implantação do BIM foi vantajosa, eu ainda não sei se eu tive ganhos intangíveis que eu poderia avaliar, né? Então, eu decidi fazer uma matriz de análise para verificar se houve mesmo esses ganhos que eu não estava percebendo, tá? Para isso, eu tentei identificar as tarefas e atividades que foram desenvolvidas no escritório, né? E quais as variáveis que influenciavam nessas atividades que eu faço, tá? Então, eu pensei quais são as tarefas e o que é importante para a realização dessas tarefas. Eu fiz uma lista, né? Essas listas de variáveis foram hierarquizadas, ou seja, eu peguei as atividades que foram desenvolvidas e tentei identificar quais são as mais importantes e as menos importantes, tá? Criando, assim, uma matriz de análise. Então, por exemplo, aqui temos a captação de clientes, entrevista com o cliente, o custo de projeto, apresentação do projeto aos clientes, elaboração de projeto para apresentação, elaboração de projeto executivo complementar, tempo de elaboração dos projetos, a elaboração de laudos técnicos, o preço de venda dos projetos, a elaboração dos projetos básicos. Essas são as variáveis, tá? E aqui, do lado direito, vocês podem ver esses asteriscos que são onde eu classifiquei essas variáveis como mais ou menos importantes, para poder chegar numa análise mais precisa dessas variáveis que não são quantificáveis, tá? Então, aí eu fiz uma verificação dessas variáveis, tá? E como que elas se comportaram antes do BIM e depois da implantação do BIM, tá? Aí eu consegui montar um gráfico de cores, né? Onde, pelas cores, eu identifico
se houve uma grande melhoria ou se a melhoria foi pequena, tá? Isso vocês podem ver nessa matriz de análise aqui que está sendo mostrada. Então, a conclusão foi feita em cima dessa análise, dessa matriz de análise, tá? A conclusão que a gente chegou é que a adoção do BIM em pequenos escritórios é viável. E eu concluí que, para mim, houve melhoria em muitos dos processos, conforme a matriz de análise demonstrou, embora falte ainda elementos a serem implementados no escritório, em grande parte por não ter sido implantada em parceiros, né? Ou seja, a partir do momento que os meus parceiros começarem a adotar o BIM, né? Isso vai ter, essa melhoria vai ser bem melhor sentida, né? E eu notei que foi um passo que valeu o esforço, né? Para mim, como pequeno, da mesma forma que os grandes escritórios já perceberam também, tá? Essa foi a conclusão do meu trabalho. Muito bom, Fernando.